E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre esses movimentos que vêm acontecendo dentro e fora do Brasil, né? Entre os grupos Antifas, Black Lives Matter, entre outros que vêm acontecendo aí. O que eu queria frisar, principalmente, é que já notou que grupos como esses só existem nos países democráticos? Por que será? Será que existe algum grupo destes funcionando na Coreia do Norte? Que vai contra o establishment? Que vai contra o status quo, como eles falam? Né? Será que existe algum desses movimentos na Rússia? Na China? Na Venezuela? Não. Interessante, né? Interessante. Interessante que os únicos países que você pode se expressar e que você pode protestar é os países que esses caras lutam contra. É os países que têm a linha democrática. Esses caras odeiam tanto a democracia que eles são contra ela. É simples assim. É simples assim. Só um retardado não consegue compreender uma coisa dessa, né? Ou você acredita que existe atos desta forma na Rússia, na China? O que você acredita que aconteceria se houvesse esses tipos de manifestações? Seriam presos e mortos, é óbvio, né? O que mais acontece, né? Mas enfim, eu vim aqui trazer uma luz para isso, né? Da onde saem esses movimentos? Como eles cresceram tanto, né? Não tem como falar desses movimentos se não falar de um cara. O nome desse cara é Saul Alinsky, né? Ele lançou um livro que ele ficou conhecido foi, se eu não me engano, em 1940, meados de 1940, que é as regras para os radicais. Não é um livro que não foi traduzido pro português, mas ali ele faz como deve acontecer essas lutas, né, dentro da democracia, e como eles devem agir, né, tanto na questão argumentativa, né, e David Horowitz também usa isso, né? Depois, mais pra frente, ele compreende como isso é usado. E o Saul Alinsky, para quem não sabe, ele era um mentor, um dos mentores ali, do segundo no comando do Al Capone, né? Frank Nitti, né? Ele era ali juntinho com a máfia, certo? Ele começa a entender que a maneira de deturpar ou de constranger é a melhor forma política. Então ele usa não de argumentos, mas ele procura ridicularizar sempre seu opositor, né? Isso óbvio que hoje nós fazemos também. Eu aprendi a fazer isso com o livro do David Horowitz, né? A Arte da Guerra Política, mas que também vem de Saul Alinsky, né? Quando foi criado, o Saul Alinsky começou a criar um monte de ONGs, né? Porque ele sabia que deveria existir um poder paralelo para que desestabilizasse o governo. Então ele fundou um monte dessas organizações, né, não governamentais, com o intuito de abalar a política que vigente, né, principalmente a republicana. Então ele tinha essa fundação, né, de tentar destituir ali o governo de qualquer forma através dos movimentos revolucionários. O movimento revolucionário, todos eles partem de uma premissa que é a seguinte:
a destruição completa de todo sistema que foi instituído durante milênios, séculos, milênios, né? Isso significa o quê? A destruição moral, a destruição filosófica e a destruição cultural. Tudo para eles tem que ser destruído, tá certo? Mas o mais incrível é que eles só podem lutar por esta causa no Ocidente, onde há a liberdade. Aquilo que eles lutam é por uma ditadura. Se eles conseguem aquilo que eles querem, eles não podem mais lutar por nada. Aí será aplicado uma ditadura. E o pior, a pior das ditaduras, a mais abjeta das ditaduras, que é a ditadura comunista. A ditadura comunista, no mínimo, porque muitas coisas a gente não sabe ou foi ocultado, mas ela tem no mínimo nas mãos o sangue de 140, 160 milhões de pessoas só no século passado, tá certo? Entre 1900 e 2000. Eles contabilizam mais de 140 milhões de mortos. Mortos das mais variadas formas. Tortura, veneno, gás, das mais variadas que tu possa acreditar, eles fizeram. Então, a intenção deles é criar uma comunidade, né, comunista, né? Mas o que a gente tem visto, o que a gente viu na história, é que os comunistas foram os mais bárbaros que existiram. Mataram muita gente por onde passaram, destruíram sociedades inteiras, né? E esses caras vêm aí com essa retórica vazia, sabe? E o pior é que tem gente que acolhe, Eu vi pessoas que trabalham com assistencialismo, coisa arada, com a bandeirinha do Antifas e tal. Eu não sei se é ignorância ou se é mau caratismo. Mas ainda assim, eu não acredito. É porque a ignorância, ela não está destituída do mal, né? Uma primeira coisa que a gente tem que entender é que se tu é ignorante, tu não deve dar palpite. Se tu é ignorante no assunto, tu não deve dar palpite. Fica calado. Se tu dá palpite em algo que tu não conhece, tu tá agindo mal. Você está agindo mal. Então a gente não pode destituir uma coisa da outra. Entende? A ignorância pressupõe só, isso aqui eu não entendo, não vou falar. Mas daí quando vem uma pessoa e fala sobre determinado assunto, ela está sim cometendo um mal. Porque ela não sabe do que ela está falando, né? E ela vai ser ali um canal de informações para outras pessoas que, por confiar nela, vão olhar aquilo ali como um ato verídico, como algo real. E não é real. O movimento antifascista foi criado em 1930 e poucos para combater o partido nazista. Tá certo? Só que depois ela foi basicamente ali destituída das suas premissas, né? Tanto é que hoje a gente vê aí os caras usando preto, vermelho, né, máscara. Mesmo se não tivesse o coronavírus, eles estariam usando máscara também. A gente vê eles atribuindo, pegando essas vestimentas, essa forma com que eles
fazem os protestos lá do movimento fascista da Itália. É o mesmo movimento. Depredavam coisas, blá blá blá. Então, isso é ridículo, gente. A gente vê aí o movimento Antifas, também ajudou muito a Primavera Árabe ali, né? Tirou todos os direitos das pessoas, tirou os direitos das mulheres. E quando eu vejo mulher defendendo isso aí, olha, francamente, é muita burrice. Mas é isso, pessoal. Assim, ó, é pura ignorância. Pura ignorância. Analfabetismo ao extremo. Ao extremo. Gente burra mesmo. E vamos ver no que isso vai dar, né? O Donald Trump ali quer classificar eles como terroristas, né? Não sei como isso vai se dar e tal. Porque pode mais pra frente aí outro governo querer taxar outras organizações como terrorista. Então a gente não sabe como isso vai acontecer, né? Mas enfim, é um absurdo, né? Os caras queimando a bandeira do Brasil. As organizações Black Lives Matter, até agora, que eu vi nos noticiários, ocasionaram mais de 7 ou 8 mortes, né? Inclusive negros. Então as vidas negras importam, algumas, não todas. Não todas. Só importa aquelas que lutam pelo socialismo. Só importa aquelas que lutam pelo comunismo. Essas que lutam pelo comunismo são cheirosas, maravilhosas, lindosas, embora elas queiram que você morra, embora elas queiram implantar uma ditadura comunista que matou mais de uma centena de milhões de pessoas, elas são cheirosas, né? O resto dos negros que não apoiam isso, eles são maus. São capitães do mato, e esse monte de outro nome que eles dão. Então é esse tipo de gente que a gente vê dialogando aí e botando fotinho com antifas ali na capa. É ridículo, é gente burra mesmo. Gente sem... Então quando você vê isso, simplesmente dê risada. Dê risada. Porque não há o que fazer. Procure não expor essa pessoa em público, né? Não ir lá no Facebook, como eu tenho, na minha família. Eu não vou lá no Facebook ridicularizar ela, porque isso vai causar um conflito, né? Mas o dia que você puder e tiver acesso a essa pessoa, estiver perto dela, diga, olha, você não sabe o que você está defendendo, você está totalmente fora, né? Evite isso com adolescente, porque adolescente é tudo muito, cabecinha muito fechadinha, não entra nada ali além daquilo que foi doutrinado, né? Então, aquelas pessoas que são um pouco mais velhas, que já tem um pouco de mais maturidade, conseguem compreender o que é um argumento, o que é um argumento dedutivo, essa pessoa tem mais capacidade de compreender. Então, fica aqui a minha opinião sobre essas baboseiras, né? Lembrando que Saul Alinsky foi o cara que saudou Lúcifer, né? Também reproduzido aqui pelo nosso grande filósofo Leandro Carnal, né? Que citou uma frase do Saul Alinsky, né? Dizendo que o Saul Alinsky não falou empreendedor, mas ele aqui disse que o Karnal, né? Mas o Satanás foi o primeiro empreendedor da história, né? É um absurdo, mas é isso mesmo. As pessoas preferem saudar ao diabo do que se curvar a Cristo.